Bom, pessoal, voltando aqui só para finalizar a tabela, né? Temos duas últimas doenças, então vamos falar primeiramente da oxiuríase, né? Ou enterobíase também chamada essa doença, tá? Essa daí tem um ciclo um pouquinho diferente das outras, né? Vou dar detalhes aí para vocês. Então, primeira coisa, né? O parasita ele vai ser instalado no intestino grosso, tá? E aí as fêmeas desse parasita vão se locomover para a região perianal, que é a região em volta do ânus, tá? E aí, à noite, essas fêmeas fazem a postura dos ovos, tá? E esses ovos causam prurido, causam coceira naquele local, tá certo? E aí, o que que acontece? Uma característica curiosa dessa doença também é que, nas mulheres, esses ovos podem entrar em contato com a vulva ou com a vagina e pode também causar prurido e corrimento ali, tá? Bom, aí a gente tem então... eu esqueci de mencionar qual que é o nome do parasita, né? Então, o nome do parasita, que é um nematóide também, é o Enterobius vermicularis, tá certo? E como que é, então, o ciclo propriamente dito? Ele é um parasita monoxênico, tá? Então, ele vai infectar somente o ser humano, né? E aí, então, como eu disse anteriormente, a fêmea ela vai botar os ovos na região perianal da pessoa. E aí, a pessoa ela pode ter várias formas de infecção. Ela pode sofrer a autoinfecção externa, que consiste no quê? Consiste basicamente em, por conta do prurido, a pessoa entra em contato, põe a mão no local, entra em contato com os ovos, e aí leva a mão à boca, por exemplo, ela se autoinfecta, tá? Outra forma de infecção é a retroinfecção, em que as larvas que são formadas com a eclosão dos ovos, elas vão voltar. Então, elas estão ali na região anal e elas vão penetrar de volta pelo ânus e migrar para o intestino. Então, é uma retroinfecção, tá certo? Outra forma de infecção também, que aí no caso é mais semelhante aos outros tipos de doenças que nós vimos até agora, é a ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos, tá certo? E outra forma também que é possível adquirir essa doença é a infestação inalando o ar que contém os ovos. Então, esse parasita é maravilhoso, né? Ele consegue infectar de várias maneiras, tá? Ele é bem eficiente, tá certo? Qual que é a forma de profilaxia dessa doença? Então, higiene pessoal, né? Para não fazer a autoinfecção e tudo mais. Troca periódica de roupas de cama e de dormir, para não deixar ovos, parasitas ali, larvas na roupa, né? Limpeza do quarto, efetuada com pano úmido ou aspirador de pó para sugar os ovinhos, porque como a gente viu, pode ser também infecção pelo ar, né? E tratamento das pessoas infectadas, tá certo? E aí, como a última doença que a gente tem aqui, a gente tem a doença do bicho geográfico, né? Ou a larva, também chamada de migrans cutânea, tá? Bom, aí qual que é o parasita? Qual que é o agente etiológico aí? É o Ancylostoma brasiliense, tá? Também é um nematódio, assim como o Ancylostoma do Denali, tá? Que é um nematódio, que é um parasita habitual de cães e gatos, tá certo? Aí o que vai acontecer, então, qual que é a característica dessa doença? Ela consiste basicamente em a larva do parasita migrar sob a pele, então vai migrando, você consegue ver dentro da pele a larva migrando, e ela vai formando lesões que são semelhantes à linha de um mapa. Então, por isso que é chamado de bicho geográfico, né? Porque você vê como se fosse um mapa formando na pele da pessoa, tá? Aí depois de algumas semanas a larva morre ali, tá certo? É um parasita monoxênico, então só afeta aí um único hospedeiro, né? Daí o que vai acontecer? Em ambientes quentes e úmidos, os ovos que estão encontrados nas fezes dos gatos e cães liberam as larvas. E essas larvas se tornam infectantes, tá? E aí, geralmente infecta, então, em areia de praias ou tanques para as crianças, tá certo? Qual que é a profilaxia contra esse parasita, né? Tratamento de cães e gatos, porque são seres que transmitem, né? Remoção ou incineração das fezes de cães e gatos e proibição de cães e gatos nas praias, tá? Sempre evitando o contato aí com o vetor, né, no caso. E cuidados com tanques de areias onde crianças brincam,
tá certo? Então, sempre tentando evitar o contato com o parasita. Tranquilo, gente? Então, assim, até agora aqui a gente acabou falando sobre vários tipos de doenças relacionadas a protozoários, a plateumintos ou nematódios, né? Que geralmente caem bastante em prova, tá? Todos esses que eu falei, principalmente aqueles que eu dei mais detalhe antes da tabela, né? Então, eles caem bastante em questões, tá certo? E é bem importante vocês saberem bem assim qual que é o parasita, qual que está relacionado com qual, agente etiológico, porque isso geralmente cai, tá certo? Então, é um belo exercício de memorização aí, tá? E aí a gente tem, só para finalizar aqui, conceitos de endemia e epidemia, né? Que são conceitos que geralmente estão associados a infecções, a doenças, né? Que vocês já devem ter ouvido falar desses nomes. Aí agora eu vou elucidar para vocês o que é cada um. Então, o que é o conceito de endemia, né? Endemia é o seguinte, você tem um certo período de tempo e aí você tem um número de casos de doença. Você tem um número de casos esperado de doença. Então, eu espero que X pessoas vão ser infectadas por essa doença nesse determinado período de tempo. Se esse número esperado é cumprido, se as infecções reais não ultrapassam esse número esperado, a gente caracteriza esse caso como endemia, tá? A infecção não se espalhou mais do que o esperado. Agora, o que é uma... só dando exemplo aqui, casos de esquistossomose, malária e doença de Chagas são casos de endemia, né? São casos mais localizados, eles não se espalham, tá? Como é o caso das epidemias. Então, epidemia é exatamente o oposto disso aí. Epidemias acontecem quando os casos ultrapassam o número esperado em um certo período de tempo. Então, você fala lá, vou dar o exemplo aqui, de meningites e gripe, né? Então, você espera que determinada população ali, determinado número de pessoas daquela população desenvolva aquela doença, mas aí acontece de aquela doença espalhar para outros locais, infectar muito mais pessoas do que era esperado. A gente caracteriza esse quadro como um quadro de epidemia, tá certo? Que gripe é uma coisa que passa, se espalha bem rapidamente, né? Infecta muitas pessoas mais do que o esperado, tá certo? Então, isso aí só para finalizar a aula de hoje, né? Sobre doenças e parasitoses, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado bem o conteúdo e tentem memorizar o máximo possível desse conteúdo que eu passei para vocês. Então, até a próxima aula, pessoal.